Vamos lá, pessoal. Vamos na sequência aí do nosso curso de Direito Constitucional. Essa é a continuação, então, da parte do retrocesso social. Vou fazer exercícios agora, tá bom? Expliquei o princípio do não retrocesso social, envolvendo o efeito não cliquete, e depois nós vamos aqui, agora nós vamos trabalhar com os exercícios, tá bom? Belezinha? Então vamos lá, estou aqui com meu amigo Eric, vou ficar olhando para a câmera, hein? Vamos lá, Eric. Então, na sequência, pessoal, conforme combinado, nós vamos agora fazer exercícios. Então, na tela, por gentileza, analisando aqui os exercícios envolvendo o princípio do não retrocesso social, tá bom? Tá. Eu tenho aqui o seguinte, embora questão na banca seja certo ou errado, tá? Embora não esteja previsto expressamente na Constituição Federal, o princípio da proibição do retrocesso social significa que, uma vez regulamentado o dispositivo constitucional de índole social, o legislador não pode retroceder, revogando ou prejudicando o direito já reconhecido. Então, esse caso aqui é basicamente o que eu expliquei para vocês. O princípio do não retrocesso social ou do efeito não cliquete, ele impõe que o legislador não poderá retroceder, revogando ou prejudicando o direito já reconhecido. Você quer ver um exemplo de princípio do não retrocesso social? Vamos a um exemplo aqui básico. É possível uma emenda constitucional revogar o artigo 5º, inciso 47, a linha A, que diz que não haverá penas de morte em tempo de paz, salvo em caso de guerra declarada, conforme o artigo 84, inciso 19. Será que pode ter uma emenda constitucional revogando esse dispositivo e garantindo aí a pena de morte em qualquer situação? Não. Isso em decorrência da blindagem do não retrocesso social. O legislador, seja ele um legislador constituinte ou legislador ordinário, jamais poderá criar ali uma norma que atinja os direitos já conquistados. E, além disso, uma emenda dessa natureza violaria também tratados internacionais do qual a República Federativa do Brasil faz parte. Tudo bem? Então, esse é um exemplo. Essa questão, número 11, é uma questão que está correta. Vamos dar sequência? Então, na sequência, na tela, eu tenho aqui a questão número 12. A questão 12, ela diz o seguinte: a Constituição Federal de 88 contém expressamente a cláusula de proibição do retrocesso social. Basicamente, a questão acima já responde, né? A Constituição não tem isso expresso, ou seja, questãozinha errada. Vamos avançando. Próxima questão. Sobre os direitos sociais, assinale a alternativa correta. O acesso à justiça e a assistência jurídica integral e gratuita são direitos de prestações positivas. Olha que interessante, né? Tem que tomar um certo cuidado, a questãozinha de delegado da Polícia Civil, tá? E aí você vê acesso à justiça. Aonde se encontra isso? Artigo 5º da nossa Constituição Federal, especificamente no inciso 35, princípio da acesso à justiça ou da inafastabilidade da tutela jurisdicional, que destaca: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então vamos lá, esse é um. Depois, a assistência jurídica integral. Lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 70, eu não lembro agora, 75, 76, enfim, diz o seguinte: aos reconhecidamente pobres serão garantidas assistência jurídica integral e gratuita. Então, nessa questão, nós temos direitos que estão previstos ali no âmbito de uma característica do Estado sempre agir proativamente para garantir o exercício desses direitos, ou seja, garantir
o acesso à justiça e garantir também a assistência jurídica integral. E será que esses direitos são direitos de prestações positivas, então? São direitos de prestações positivas. Então, deixa eu só trazer aqui a análise do caso concreto para você entender o que é um direito de prestação negativa e o que é um direito de prestação positiva. Bom, esses dois exemplos aqui está tranquilo. Ou seja, o Estado tem que sempre fomentar a assistência jurídica integral e gratuita e, além disso, o Estado tem que garantir o acesso ao poder judiciário. Beleza? Tá, isso é de um lado. Do outro lado, nós temos direitos que são direitos envolvendo ali a chamada liberdade negativa, clássica ou formal. Vou te dar um exemplo agora. Quando a nossa Constituição, lá no seu artigo 5º, inciso 39, destaca: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, a liberdade negativa, clássica ou formal, é aquela que vai impor limites ao abuso do poder estatal. Tranquilo? Então, quando eu trago esse dispositivo, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, significa que o Estado, ele não pode condenar ninguém por um crime, nem impor uma sanção penal, se não tiver lei prevendo anteriormente que aquela conduta, ela é uma conduta criminosa. Então, esse é um direito que se enquadra na liberdade negativa, clássica ou formal, diferentemente dos direitos de liberdade positiva, que exigem do Estado uma ação proativa. Então, nessa questão de delegado da Polícia Civil, tranquilamente o aluno iria acertar se ele tivesse essa noção do que são direitos de liberdade negativa e direitos de prestação positiva. Direitos de liberdade negativa pertencem à primeira dimensão ou primeira geração, direitos de liberdade positiva, segunda geração ou segunda dimensão. Tudo bem? Vamos na tela, Eric, por gentileza. Vamos analisar aqui esses direitos de liberdade negativa, direitos de prestação positiva. Então tá lá. O acesso à justiça e a assistência jurídica integral e gratuita são direitos de prestações positivas. De cara, a resposta é a letra A. Ok? Letra B. O direito à educação não impõe ao poder público o oferecimento de atendimento em creches e pré-escola. Então, somente atendimento educacional aos maiores de 5 anos de idade. Então, vamos lá. O direito à educação não impõe ao poder público o oferecimento de atendimento em creches e pré-escola. Não impõe ou impõe? Impõe. Tá? Tem que ter isso. Está lá no artigo 7º da Constituição Federal. Legal, vamos à letra C. O Supremo Tribunal Federal entende que a penhora do imóvel utilizado para fins de residência do fiador no contrato de locação ofende o direito de moradia. Não tem nada a ver. O STF diz o seguinte, se você assume a condição de fiador, por mais que você tenha apenas um imóvel, esse seu imóvel está sendo colocado em risco. Tudo bem? Então, o STF entende que a penhora de imóvel utilizado para fins de residência do fiador, sim, ofende o direito de moradia? Não ofende o direito de moradia. Ou seja, o fiador assume essa condição, ele pode colocar assim, a sua própria residência como única em risco. Tudo certo? Então aqui, eu vou riscar a palavra ofende, tá? Letra D. O princípio da proibição do retrocesso não impede que, em termos de direitos fundamentais de caráter social, sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. Não impede ou impede? Impede. Então, errado. Há direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário à proteção, promoção e recuperação à saúde? E aí?
Será que há direito absoluto a procedimento para proteção, promoção e recuperação da saúde? Não. Então, essa alternativa é errada. Então, nessa prova de delegado, a resposta correta foi a letra A. Avançamos e aqui eu trago uma teoriazinha para vocês, tá bom? Vamos lá. Imagine aqui uma situação hipotética. Eu representei aqui, até fazendo um desenhozinho de uma maçã. Aqui eu tenho a totalidade dos direitos sociais que o Estado deve cumprir. Tudo bem? Ok. E aí, eu tenho a reserva do possível, significa o quê? Em decorrência da capacidade econômica do Estado, né, da saúde orçamentária do Estado está prejudicada, uma parte, por isso que a maçã aqui, ó, sem um pedaço, uma parte dos direitos sociais podem ser descumpridos, né, o exercício deles podem ser, o Estado pode se abster, vamos colocar dessa forma, né, não descumprido, que soa forte, vamos colocar, o Estado pode se abster do cumprimento de uma parte dos direitos sociais, esse pedaço aqui que saiu fora, para dar prioridade ao que nós chamamos de mínimo existencial, que possui um núcleo intangível. E aí veio a banca CESP-NB e ela trouxe toda a questão de prova, eu considero também questão de interpretação de texto. Veio a banca CESP-NB e trouxe o seguinte, olha só, a reserva do possível acaba sendo um obstáculo à total implementação dos direitos sociais. E é verdade, por quê? Porque a reserva do possível não permite que todos os direitos sociais sejam cumpridos pelo Estado. Então, a reserva do possível acaba sendo realmente um obstáculo à total, olha só que interessante, à total implementação dos direitos sociais, porque a reserva do possível envolve o quê? Que uma parte dos direitos sociais não será cumprida em decorrência da saúde econômica financeira do Estado estar prejudicada. É assim que funciona. Tudo bem? Ah, mas professor, então o Estado não pode se abster do chamado mínimo existencial. Dá um exemplo de mínimo existencial. O mínimo existencial são aqueles, é um grupo, na verdade, de direitos que visam garantir a dignidade da pessoa humana, a vida humana digna. Deixa eu puxar aqui para você vai entender melhor. Tá lá, ó. Olha aí. Mínimo existencial. Grupo pequeno e preciso de direitos sociais formados pelos bens e utilidades básicas e imprescindíveis a uma vida humana digna. Você tem saúde, educação, assistência aos desamparados, alimentação, vestuário, abrigo, acesso à justiça. Tudo bem? Então você tem aí, ó, a vida humana digna. Aí você pensa comigo, poxa, professor, será, pode vir aqui comigo por gentileza, será que pode haver uma intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas se o próprio Estado ele não consegue garantir um mínimo existencial? Veja lá, quando você tem uma inércia injustificada da atividade estatal, ou uma abusividade governamental, esses dois fatores são fatores que permitem a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. E é isso que tem acontecido de forma corriqueira. É o que se chama, né, de ativismo judicial. O Poder Judiciário, no passado, ele trabalhava numa dimensão jurídica, enfim, que era o ne procedat iudex ex officio, ou seja, o Poder Judiciário ele não age de ofício. O Poder Judiciário tem que ser provocado. E aí, na evolução ali da nossa sociedade, em decorrência ali da instabilidade econômica de um país, tem se percebido que o Poder Judiciário tem sido mais proativo, justamente por quê? Porque numa determinada abusividade governamental, com as questões envolvendo propina, né, caixa 2, etc. Ou uma inércia estatal injustificada, isso permite que o Poder Judiciário possa intervir nas políticas públicas. Há um tempo atrás, caiu uma questão de prova do Ministério Público, foi de Minas Gerais, né, enfim, dizendo o seguinte:
Candidato, explique a teoria da graxa. Então, o que era a teoria da graxa? Olha que doideira, né? A teoria da graxa é uma teoria alemã que foi criada para verificar qual seria o lado positivo de uma ação de improbidade administrativa. Mas, professor, não é esquisito isso? Bom, vamos em uma aplicação prática. Se tem uma obra que está para ser realizada e nessa obra os governantes percebem que tem como eles receberem a propina, que vão arrumar um jeito de receberem a propina em decorrência dessa obra, você tem esse lado negativo. Mas qual seria, infelizmente, eu não vejo muito dessa forma, mas vamos lá. Qual seria, infelizmente, o lado positivo? O lado positivo é que a realização dessa obra será, né, o andamento ali para a realização dessa obra será otimizado. Justamente porque as pessoas, esses governantes, né, má governantes, eles querem receber a propina. Então, essa é a teoria da graxa. E aí, para que não aconteça essas situações, né, de violações aí aos direitos fundamentais e principalmente ao erário estatal, o Poder Judiciário tem sim agido nas políticas públicas de forma mais proativa. O Supremo Tribunal, às vezes até ele fala assim, olha só, pelo amor de Deus, aqui seria uma competência do Legislativo. Nós vamos agir aqui, mas só em questão de emergência, em decorrência desse caso concreto. Porque não seria nossa competência. O próprio STF já reconheceu isso em vários julgados. Então vamos lá na tela, por gentileza. Eu tenho aqui, ó, características do mínimo existencial. Então você tem lá mínimo existencial e aí você tem que a inércia estatal injustificada ou a abusividade governamental justifica a intervenção judicial nas políticas públicas. Mas, professor, sendo mais claro, o que representa isso? Representa o seguinte, olha só, a dignidade da pessoa humana, mais a chamada igualdade material, então grave isso, tá? Vou colocar aqui para você. Igualdade material, mais as questões que envolvem o Estado social, perfeito, tudo isso reflete no chamado mínimo existencial. Tudo bem? Então, o mínimo existencial é a junção da dignidade da pessoa humana com a igualdade material e com o Estado social. Aí você pensa, isso aí não cai em prova. Não cai? Então, peraí, olha lá. Olha a questão de prova aí. Ó. Questão de prova, julgue certo ou errado. O direito ao mínimo existencial, no tocante aos direitos fundamentais, está vinculado às condições estritamente necessárias para a manutenção da vida dos indivíduos. E aí? O direito ao mínimo existencial, no tocante aos direitos fundamentais, está vinculado às condições estritamente necessárias para a manutenção da vida dos indivíduos. E aí, não está certa essa questão? Certinho. Então vamos colocar. Certo. Vamos a outra? Outra questão. Questão diz o seguinte. A garantia do mínimo existencial, que decorre da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, restringe a invocação da reserva do possível, como óbice, como impedimento, a concretização do acesso aos direitos sociais. E aí? Essa questão, você tem que tomar um certo cuidado ao tentar resolvê-la. Por quê? Quando você tem que a garantia do mínimo existencial que decorre da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana, certíssimo. E essa proteção do mínimo existencial restringe a invocação da reserva do possível. E aí, tá certo aí? Tá certo. Por quê? Ó, se eu for fazer o desenho lá da maçã, lembra da maçã? Aqui você tem a reserva do possível. Ok? Tá lá. Reserva do possível significa que o Estado pode abrir mão do cumprimento de determinados direitos. Mas a reserva do possível, o direito do que o Estado tem da reserva do possível, está limitado pelo mínimo existencial, dizendo o seguinte, ó, determinados direitos sociais são considerados básicos à vida digna e esses direitos o Estado não pode abrir mão. Então, o que acontece?
toda essa questão da técnica do mínimo existencial limita as questões da reserva do possível. Beleza? Então, quando eu analiso a questão, olha lá, a garantia do mínimo existencial decorre da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, restringe a invocação da reserva do possível como óbice, ou seja, como impedimento à concretização do acesso aos direitos sociais. Então, o fato do mínimo existencial limitar a reserva do possível é para impedir, justamente, né, a reserva do possível, ela tem ali a característica de tentar impedir o acesso aos direitos sociais. Por isso que a reserva do possível, ela está limitada ao mínimo existencial. Então, essa questão é uma questão que está correta. Tudo bem? Vamos lá, hein? Dando sequência. No que diz respeito aos direitos sociais, a intervenção judicial na implementação de políticas públicas e ao mínimo existencial assinale a opção correta. Vamos lá. Ocorre o fenômeno conhecido como judicialização da política, quando o Poder Judiciário, ao interpretar uma norma, ampliar o seu sentido para abarcar situações aparentemente por ela não previstas. E aí? Olha que interessante essa questão. Você tem aí a judicialização, o fenômeno da judicialização de política pública, ok? E aí esse fenômeno, ele ocorre quando o Poder Judiciário, ao interpretar uma norma, ele amplia o sentido para abarcar situações aparentemente por ela não previstas. Isso está errado. Inclusive, isso é sumulado. Nessa situação, o Poder Judiciário estaria legislando. Não é nada disso. Olha só, se você se lembra aqui do fenômeno da judicialização, deixa eu puxar aqui, ó, vinculado aqui ao mínimo existencial, a intervenção, olha lá, a intervenção judicial nas políticas públicas irão decorrer por quê? Porque há uma inércia estatal. Ih, rapaz, peço desculpas. Há uma inércia estatal injustificada ou uma abusividade governamental. Ok? Então, essa questão, essa alternativa, melhor dizendo, né, é uma alternativa que está errada. B. O transporte e a felicidade são direitos fundamentais sociais assegurados pelo Estado a todo cidadão brasileiro como garantia individual. Existe um projeto de emenda constitucional para inserir a felicidade como direito fundamental social, mas até o momento não foi inserida. Então, infelizmente, por causa da felicidade aqui, que é a sexta geração ou sexta dimensão dos direitos fundamentais, a alternativa B é uma alternativa que está errada. Vamos lá, alternativa C. Para o STF, a tese da reserva do mínimo possível, é aplicável apenas se restar comprovada a real falta de recursos orçamentários pelo poder público, pois não é admissível como justificativa genérica para eventual omissão estatal na efetivação dos direitos fundamentais. Isso é verdade, né? Quando você tem a reserva do mínimo possível, reserva do possível, ela só pode ser aplicada em decorrência da real falta de recursos orçamentários. Ou seja, a reserva do possível sempre vinculará a questão orçamentária. Por quê? Porque os direitos sociais dependem da questão orçamentária. Então eu tenho que essa alternativa C é a nossa alternativa correta. Tudo bem? Ok? Alternativa D. Uma decisão judicial que ordenasse à administração pública a execução de obras emergenciais em um estabelecimento prisional necessárias à garantia da integridade física dos detentos seria uma afronta ao princípio da separação dos poderes, segundo o entendimento do STF? Não. Por quê? Mais uma vez, em decorrência da inércia estatal injustificada ou da abusividade governamental, poderá haver a intervenção judicial nas políticas públicas.
Tudo bem? Então, essa alternativa D é a alternativa que está incorreta. Certo, pessoal? Então é isso aí, olha só. Então, só uma pausa aqui rapidinho, né? Pode vir aqui comigo. Todas essas questões envolvem sempre, é claro, o conceito jurídico, mas envolve também a interpretação de texto. Não tem jeito. Tem que interpretar o texto, sempre se basear em alguns esqueminhas. A técnica de inteligência espacial, ela permite que você assimile ali o próprio conteúdo jurídico de forma mais rápida e objetiva. Então tente sempre fazer um esqueminha, fazer uma tabelinha, um fluxograma, colocando as palavrinhas principais nesse fluxograma, nessa tabela. Isso vai facilitar a sua técnica de memorização. Ok? Vamos fazer mais questões? Então vamos lá. Na tela, por gentileza, eu tenho aqui o seguinte. Vamos falar um pouquinho, né? Ou vou falar mais, né? Obviamente, em relação aí à cláusula da reserva do possível. A cláusula da reserva do possível refere-se à possibilidade material de o poder público concretizar direitos sociais e constitui, em regra, uma limitação válida à implementação total desses direitos. Olha, pessoal, essa questão aqui, ó, é uma questão de nível médio. Tudo bem? Então, olha a dinâmica da questão envolvendo a cláusula da reserva do possível. Então, a reserva do possível refere-se à possibilidade material de o poder público concretizar direitos sociais. E aí? E constitui, em regra, uma limitação válida à implementação total desses direitos. Então, você tem que a reserva do possível, ela vai tentar garantir, ou melhor dizendo, estabelecer uma possibilidade material, real, do poder público concretizar direitos sociais? Sim. E constitui, em regra, uma limitação válida à implementação total desses direitos? Verdade. Por quê? Aí vou voltar àquele esqueminha da maçã, olha só. Quando você tem aqui a maçã, deixa eu só apagar alguns tópicos, para não ficar, senão vai ficar muito bagunçado. Olha lá. Só apagando aqui rapidinho. Mas o que significa a reserva do possível? Quando você analisa aqui por esse desenho da maçã, a reserva do possível acaba sendo um obstáculo total para a garantia de todos os direitos sociais. Então vamos lá, vamos com calma. De novo, olha só. Você tem aqui todos os direitos sociais que representam a maçã. Tá lá a maçã inteira. E aí é constitucional que o Estado, em decorrência da falta de recursos financeiros, deixe de cumprir determinados direitos sociais, por isso que a maçã está faltando um pedaço, justamente em decorrência do prejuízo da saúde financeira estatal. Então, é possível, olha lá que interessante, hein? É possível que a reserva do possível seja aplicada dentro aqui do nosso Estado brasileiro? Sim, sem nenhum problema. Só que essa reserva do possível, ela vai apresentar uma limitação, destacando o seguinte, olha, a reserva do possível não pode atingir o chamado mínimo existencial. Então a reserva do possível acaba sendo um impedimento para o total cumprimento dos direitos sociais? Sim. E esse impedimento para o total cumprimento dos direitos sociais decorre de quê? Da saúde financeira do Estado estar prejudicada, e é uma situação que a própria Constituição permite, o próprio Judiciário permite. Então, quando você analisa a questão de nível médio, olha lá, olha a questão de nível médio, tá bom? Essa aqui? Não. Essa aqui. A cláusula de reserva do possível refere-se à possibilidade material de o poder público concretizar direitos sociais e constitui, em regra, uma limitação válida à implementação total desses direitos? Questãozinha correta. A reserva do possível, ela acaba sendo um impedimento para o total cumprimento dos direitos sociais. Vamos para outra questão? Nível médio, hein? Tá lá, ó.
A cláusula da reserva, julgar certo ou errado, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada pelo Estado como obstáculo à total implementação dos direitos sociais? Olha que fantástico, hein? E aí? Repetindo, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada pelo Estado com obstáculo total à implementação dos direitos sociais? Aí veja lá, não é característica da cláusula da reserva do possível, pode vir aqui comigo, impedir o total cumprimento dos direitos fundamentais? E essa cláusula da reserva do possível, ela não é uma prerrogativa em que o próprio Supremo Tribunal Federal permite, desde que a saúde financeira do Estado esteja prejudicada? É. Então, quando você vê a questão de nível médio, hein, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada pelo Estado com obstáculo à total implementação dos direitos sociais? Pode. Traduzir aqui, ó. O Estado pode se justificar pelo não cumprimento de determinados direitos sociais em decorrência da saúde financeira estar prejudicada. Então, o Estado pode se justificar dessa forma. Mas o Estado, para o Estado, não haverá justificativa se ele deixar de cumprir os direitos sociais básicos que englobam ali o chamado mínimo existencial. Então você tem que o entendimento dos tribunais superiores, doutrina e STF envolve a possibilidade do Estado alegar a reserva do possível em decorrência da sua saúde financeira. Essa questão está errada porque fala que o Estado não pode alegar. A reserva do possível não pode ser alegada pelo Estado. Não pode ou pode? Pode. Tudo bem? Então, joga na tela, por gentileza. Então, analisando aqui, na tela, você tem lá, ó, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada pelo Estado com obstáculo à total implementação dos direitos sociais? Está errado, porque ela pode ser alegada. Questãozinha errada. Vamos lá. Próxima. São direitos dos trabalhadores... não, desculpa. Eu não sei de onde que eu tirei isso. Tô maluco, pô. Vamos lá. 7. As ações afirmativas do Estado na área da educação visam garantir o direito social do cidadão, direito fundamental de segunda geração, e assegurar a isonomia material. Então, quando você tem ações afirmativas, significa que são medidas de compensação que o Estado ele determina para determinadas pessoas em si, justamente para compensar as discriminações negativas que ocorreram no passado. Então, as ações afirmativas do Estado na área da educação, por exemplo, política de cotas em faculdade, visam garantir o direito social do cidadão, é um direito fundamental de segunda geração, direito social, certinho, e assegurar a isonomia material. O que seria a isonomia material? A isonomia material é tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Traduzindo, tratar pessoas diferentes de forma diferente para tentar igualar essas pessoas. Então vamos tentar aqui esclarecer, trazer uma clareza solar em relação a essa questão que também foi de nível médio. Determinados grupos no passado foram hostilizados em decorrência dessa discriminação negativa. Eles foram prejudicados numa perspectiva de ascensão social. Vamos lá, negros e índios. Tudo bem? E aí o que acontece? Hoje em dia, até eu posso dizer que hoje você já vê, né? Mas antes, vamos colocar uns 30, 40 anos atrás, era difícil ver um negro, por exemplo, num cargo de alto escalão, num cargo de agente político. E aí o que acontece? Era difícil ver um negro numa faculdade pública. E aí o Estado começou a estabelecer políticas de cotas para garantir medidas de compensação. E é claro, essas políticas de cotas ou essas ações afirmativas, sendo mais abrangente, elas possuem um caráter temporário, mas a ideia é estabelecer aqui uma medida de compensação com um tratamento diferenciado para que lá na frente essa pessoa ela seja tratada de forma igualitária.
Então, essa é a ideia da ação afirmativa. Logo, essa questão é uma questão que está correta. Tudo bem? Bom, pessoal, no próximo bloco, não vai ser agora, infelizmente que eu vou ter um compromisso, vou ter que sair, nós vamos trabalhar com a parte dos direitos individuais. Lembra da classificação do professor André Ramos Tavares? Dentro dos direitos sociais, o artigo 6º são direitos genéricos, o artigo 7º são direitos individuais, e do 8º ao 11º nós temos direitos coletivos. E aí nós vamos trabalhar com os direitos do artigo 7º. Claro que não vai ser em grau de aprofundamento muito grande, porque você aprende essa parte aí do artigo 7º, direitos dos trabalhadores, com o professor de Direito do Trabalho. Tudo bem? Então vamos finalizar a nossa aula. Eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Fique com Deus. E aí, galera do Instagram? Beleza? Então essa aula ela fica no Stories, tá? Só para deixar claro. E depois eu coloco no meu canal do YouTube. Se você quiser assinar o meu canal, é busca lá, Prof. Luiz Alberto. É só se inscrever no canal e toda vez que eu inserir um vídeo novo, eu vou estar divulgando, você vai ser notificado, né? E aí também eu vou estar divulgando no próprio Instagram. Tudo bem? Espero ter ajudado. A intenção aqui, desculpa, né? Toda a adaptação, porque a ideia é sempre ajudar vocês, tá? O pessoal às vezes está ruim de grana, eu sei, entendo, eu já passei por isso, então quer aproveitar ali um momento para uma dica especial. Hoje em dia você tem muita informação, não é verdade? Na minha época, quando eu estudava, eu tinha uma carência ali de informação dos livros, né, até de apostila, etc. Hoje em dia você tem muita informação, mas você não sabe qual é a informação, principalmente na área do direito, que tem que ser tudo atualizado. Então a ideia de transmitir as aulas ao vivo pelo Stories é justamente para você ter um conteúdo atualizado. Tudo bem? Então, ó, fique com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe você sempre. Me dá o tema do bloco 1 desse.